Eu vou ser breve, tentar o máximo possível. Após a palavra, a banda continuará o conjunto com louvor a Deus. Gostaria de pedir a vocês, em reverência à palavra de Deus, um momento. Eu vou ler no livro de Gênesis, capítulo 1. Gênesis capítulo 1, versículo 3, está escrito: E disse Deus: haja luz, e houve luz. Fechemos nossos olhos para uma curta oração nessa hora. Bendito Pai Celestial, a Ti damos graças por estar aqui neste lugar, porque nós sabemos que Tu é real, Pai, que Tu disseste em Tua palavra, onde 2 ou 3 estivessem reunidos em Teu nome, o Senhor ali estaria. Nós cremos que o Senhor está aqui, não está além das estrelas, além das galáxias, mas Tu está aqui presente, vivo, na presença do Espírito Santo. Pedimos que o Senhor abençoe, unja cada ouvido nesta hora, unja as palavras que vão sair daqui, da frente aqui da plataforma, e que todos ouçam isso, e que seja a unção do Senhor falando aos corações. Nesta noite, edifica este povo, traz uma palavra. Eu te peço, no nome do Senhor Jesus. Amém. Poder assentar, irmãos. Quantos de vocês aqui são cristãos? Diga amém. Faça assim com a mão, é cristão. Quando você suspende a sua mão, confessando que você é um cristão, você desafia uma lei da natureza, chamada a lei que atrai os corpos, ou a lei da gravidade. A lei da gravidade atrai os corpos para baixo. Pela lógica, o nosso braço ficaria estendido para baixo. Quando você estende a ele, dizendo eu sou um cristão, você desafia uma lei da natureza, mostrando que dentro de você há um espírito que desafia uma lei, confessando o Senhor. Amém? Eu gostaria de começar mexendo um pouco com a mente de vocês. Existem 2 palavras no grego para conhecimento, de acordo com a Bíblia: gnosis e epinosis. Gnosis quer dizer, eu digo assim, esse microfone que está em minha mão, eu posso dizer a cor do microfone, que é preta. Eu posso dizer que ele tem uma forma metálica aqui por cima, um cabo. É aquilo que você pode ver olhando com seu olho, na visão material, aquilo que você pode observar. Isso é gnosis. Epnose é aquilo que está por dentro, que você não pode ver, que está por dentro desse microfone. Eu não sei o que está aqui dentro, eu não vi. Epnose. São 2 palavras para o conhecimento. Nós podemos ver um ao outro. Nós estamos embutidos dentro de um corpo carnal, porém nós não somos meramente animais físicos somente. Nós somos também seres espirituais. E como seres espirituais, nós não viemos apenas de um reino material. Nós viemos de um reino espiritual. Quem é filho de Deus faz isso aqui com a mão? Filho de Deus. Quem é eterno faz assim com a mão. Olha só. Eterno é aquele que não tem princípio nem fim. Agora, todo filho de Deus, ele foi um pensamento em Deus antes da fundação do mundo. Nós, como seres físicos e materiais, nós fomos formados aqui, nascemos através de um desejo sexual, como seres materiais. Como seres espirituais, nós estávamos na mente de Deus desde antes da fundação do mundo. Era um atributo que hoje nós estamos expressados no corpo físico.
que vale dizer que o Filho de Deus é eterno, porque Deus é eterno. Mas como Ele é eterno? Ele não teve princípio, porque Ele estava na mente de Deus. E hoje Ele é um pensamento de Deus expresso em forma de homem. Amém? Por isso você é eterno. Por isso você é eterno. Porém, nós lemos aqui na Bíblia, Gênesis capítulo 1, versículo 3, está escrito: e disse Deus, haja luz, e houve luz. Nós cremos em um Deus que Ele não é uma figura mitológica. Nosso Deus não é um ser irreal. Ele não está além das estrelas, muito longe. Ele está bem perto. Porque o que nos separa do reino material para o reino espiritual é uma questão de dimensão que nós estamos vivendo. Nós vivemos as três primeiras dimensões: a dimensão da luz, do tempo e a dimensão da matéria. Isso nos deixa enclausulados nas três primeiras dimensões. Porém, a dimensão espiritual que Deus está, ela se estende por todo esse segmento universal. Ele é Deus eterno. Ele está aqui e em todo o mundo ao mesmo tempo. Ele não está além das estrelas. Ele é um ser eterno. Por isso, nosso Deus, Ele se revelou, Ele se manifestou. E o texto que nós lemos diz que lá no princípio Ele disse: haja luz, e houve luz. Eu convido a cada um de vocês agora, vamos fazer um regresso em nossas mentes há bilhões de anos-luz atrás, quando nada existia. Porque eu creio que cada um de vocês crê que Deus criou todas as coisas, criou o céu, a terra e tudo que há. Mas se fizermos um regresso lá além, há bilhões de anos-luz atrás, nós vamos chegar a um tempo em que não havia nada. Não havia uma estrela, não havia terra, não havia nenhum ser criado, nada existia, não havia sequer um átomo, porque todas as coisas foram criadas e tudo que é criado teve princípio. Mas se regressarmos àquele passado, nós vamos ver que lá no princípio, onde não havia nada, em meio àquele grande nada, aquele enorme vazio, aquele infinito, havia apenas um ser. Que ser é esse? Um ser, antes que houvesse nada. Havia apenas um Espírito. O Espírito, não um Espírito, mas porque Ele é Criador. O Espírito, dentro daquele Espírito estava todo o poder que pode criar todas as coisas, mas ainda não havia sido manifesto. Havia o Espírito. Esse Espírito que estava no princípio, Ele desejou ser revelado. A proporção que Ele desejou ser revelado, Ele decidiu ser visto de alguma maneira. E a maneira pela qual Ele decidiu ser visto foi sobre a forma de luz. O Espírito eterno, infinito, que abrange todo o universo, Ele desejou, resolveu ser visto, e Ele disse: haja luz. Uma luz brilhou no universo infinito. Aquela luz foi gerada, e essa luz foi a manifestação do Espírito. E a luz que é a manifestação desse Espírito, essa luz que expressa esse Espírito, foi chamada de Filho, porque Filho é aquilo que é gerado. Não foi uma outra pessoa, não foi uma segunda pessoa. O próprio Deus se revelando como Filho em forma de luz. Amém? Amém? Esse Espírito expresso em forma de luz, até então não era Deus. Por que até então não era Deus? Potencialmente ele era Deus, mas não havia se expressado ser Deus, porque Deus significa um ser adorado, e um ser só é adorado quando tem adoradores. Ele criou anjos, arcanjos, os querubins e os serafins, e passou a ser adorado. O grande Espírito, que se revelou como Filho em forma de luz, agora tornou-se adorado. Aquele que estava no princípio decidiu ser revelado, decidiu ser manifesto em seus atributos. Se ele ficasse só com os anjos lá no princípio, ele seria apenas um grande criador, mas ele também era Salvador.
Ele quis se revelar como Salvador. E para que ele se revelasse como Salvador, ele viu na sua mente eterna que havia filhos que necessitariam desta salvação, seres de corpo, espírito e alma, que teriam que ser redimidos. E ele quis se expressar dessas maneiras. Ninguém pode questionar por que ele quis assim. Ele quis ser revelado como Criador, como Salvador e como intercessor. E nós vemos que esse conhecimento que nós temos da palavra de Deus, segundo a Bíblia, diz que a verdadeira religião foi nos dada pelos judeus. Nós sabemos que o Velho Testamento veio através dos judeus. O Novo Testamento, com a descida do Espírito Santo no Pentecostes, veio dos judeus até os gentios pelo profeta e apóstolo Paulo. O povo de Israel, eles tinham uma ansiedade de ter o seu Deus manifesto. Todas as religiões pagãs da terra, eles criam que o seu Deus deveria ser expresso. Por exemplo, os egípcios, eles criam que os seus faraós era a manifestação do Deus Ra, Deus Sol. Como os romanos criam que os seus Césares era o seu Deus manifesto. O povo de Israel também esperava a manifestação do seu Deus aqui em forma de homem, o qual eles chamavam de o Messias, que quer dizer Salvador. Eles esperavam. Existe uma promessa no Velho Testamento, lá no livro de Isaías, capítulo 9, versículo 6, que diz assim: um menino vos nasceu. Escute bem isso aqui, pessoal. Atenção para isso aqui. Porque um menino vos nasceu, e um filho se vos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e Príncipe da paz. Eles esperavam um menino que nasceria, e esse menino seria o próprio Deus forte, seria o Pai da eternidade e seria o Príncipe da paz. Essa profecia deu-se em cumprimento no livro de Mateus, capítulo 1, versículo 23, que está escrito assim: eis que a virgem conceberá e dará luz a um filho e chamá-lo-ão de Emanuel. Quer dizer Emanuel? Deus conosco. Deus se manifestou em forma de carne. A Bíblia diz que sem derramamento de sangue não pode haver remissão dos pecados. Isso é palavra de Deus, é Bíblia. Deus, como Espírito, não podia derramar o seu sangue. Como Espírito, o grande Jeová do Velho Testamento não podia derramar sangue. Ele não podia derramar o seu sangue. Atos 20, versículo 28, está escrito: olhai, pois, por vós e por todo o rebanho sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispo, para apacentar a igreja de Deus, que ele resgatou com seu próprio sangue. Atos 20, 28. O grande Deus eterno teve que se fazer carne para morrer. O grande Jeová do Velho Testamento. Aquele Jesus não foi meramente uma figura mitológica, ele não foi um homem famoso pela história, mas tudo que era Deus estava nele. Toda a plenitude de Deus estava nele. Colossenses capítulo 2, versículo 9. Nele estava toda a plenitude da divindade. E ele mesmo confessou que todo o poder que há nos céus e na terra estava nele. Todo o poder. Mateus capítulo 28, versículo 18. É-me dado todo o poder nos céus e na terra. Não havia poder em nenhum lugar, só em Cristo. Segundo a linguagem de Paulo, o Senhor Jesus Cristo, ele é a expressa imagem do Deus invisível. Você não pode ver Deus fora dele. Você não pode ver Deus fora de Jesus Cristo. Ele é a imagem do Deus invisível. Quem é esse homem, Jesus Cristo? Quem é esse homem, Jesus Cristo? Esse homem, Jesus Cristo, passou pela cruz, desceu à sepultura, ressuscitou ao terceiro dia, e aí está a vitória nossa. Amém? Ele ressuscitou ao terceiro dia. Só que ele não subiu ao céu e ficou lá. Ele nos deixou aqui abandonados, não. Ele fez uma promessa
Em São João capítulo 14, ele diz: ainda em um pouco o mundo não me verá mais, mas vós me vereis, porque eu estarei convosco e ainda em vós, até a consumação do céu. Ele deu essa promessa. E ele disse: não deixarei vocês órfãos, voltarei para vós. E crianças órfãs são crianças sem pai. Ele é o nosso pai. Ele veio habitar novamente aqui na terra, não em forma corpórea, não em forma física, mas espiritualmente. Todos conhecem a história, não precisa nem mencionar, do apóstolo Paulo. Ele ia cavalgando o seu cavalo lá no caminho de Damasco para perseguir o povo de Deus. De repente apareceu uma grande luz, e essa luz tão cegante, ele viu, ele caiu por terra. E o apóstolo Paulo, ele era como um fariseu conhecedor do Velho Testamento, e ele sabia que Deus sempre se revelou em forma de luz no Velho Testamento. E ele caiu por terra, ele sabia que aquilo era eterno. Ele disse: quem és tu, Senhor? Dentro daquela luz saiu uma voz e disse: eu sou Jesus, quem tu persegues. Aquela mesma luz que estava ali, que falou com ele, ela foi derramada no dia de Pentecostes, uma reunião dos apóstolos. Aquela luz partiu em línguas de fogo e desceu sobre ele o Espírito de Cristo no povo outra vez. Ele voltou a habitar aqui. Ele não está meramente num trono lá, sentado acima das nuvens. Ele está no meio de um povo chamado cristão. Amém? Um povo chamado cristão. Eu tenho um tempo curto aqui, vou me apressar o máximo que posso. Esse Espírito Santo está levantando um povo. Veja bem, esse povo viverá a palavra de Deus. Não será meramente um povo religioso. Ninguém se torna um cristão por ter seu nome escrito no hall de membros da igreja. Ninguém se torna um cristão porque ser integrante de um grupo chamado denominacional ou religioso. Você é cristão porque você tem Cristo dentro de você. A menos você será um religioso apenas. Mas é necessário ter aquela luz do princípio brilhando aí dentro. Amém? Amém? Chegará um dia em que todas as placas de igrejas, todas as placas denominacionais cairão por terra. Prevalecerá uma coisa: aqueles que vivem por esta palavra. Prevalecerá um povo, apenas um. As placas cairão. O Senhor Jesus levará um povo chamado a noiva de Cristo. Não um grupo isolado, mas um povo que vive essa palavra. Um povo que vive essa palavra. Finalizando, só há uma coisa verdadeira: a palavra de Deus. A política está falida. Os sistemas humanos estão falidos. Tudo está falido. Tudo está terrivelmente falido. A religião mundana está falida. Só a palavra de Deus, revelada e vindicada pelo Espírito Santo, essa prevalece. Amém? Essa prevalece. Eu vou encerrar apenas lendo aqui Romanos capítulo 9, versículo 5. Esse tema que vocês estão vendo na parede aí, quem é esse homem Jesus Cristo? Hebreus capítulo 13, versículo 8 responde: Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Romanos 9, 5 diz assim: guarde essas palavras, dos quais são os pais, e dos quais é Cristo segundo a carne, o qual é sobre todos Deus bendito e eterno. Amém? Curvemos nossas cabeças nessa hora. Glorioso e bendito Pai Celestial, nós damos a Ti graça, Senhor Deus, nesta hora, crendo que o Senhor está aqui presente, não o Senhor só, mas também os Teus anjos. Tua palavra garante que estariam conosco. Nesta hora, Deus, nós estamos aqui também agradecendo por esse semestre que se passou, esse primeiro semestre. Nós nesta hora colocamos diante
ó Pai, da tua face, pedindo, ó Deus, a unção, uma bênção sobre a direção dessa escola, ó Deus, sobre os diretores, os professores, sobre o corpo docente, o corpo discente, os alunos, que a unção do Senhor venha estar abençoando, os livrando e repreendendo todo o espírito errado, que só a tua palavra prevaleça, ó Deus, que só o Senhor prevaleça em cada um. Deus, te agradecemos no santo nome do Senhor Jesus. Amém. Amém? Quem pode dizer amém e fazer isso com a mão? Amém? Já chegou, carrega nos ombros a amada tarefa de amar aqueles que não têm valor. Abre seus braços e se entrega por você. Pois não sabe se você vai aceitar o seu amor. Com os braços bem abertos, Cristo deu a sua vida, o seu sangue nos convida a olhar o seu amor. Quem seria assim capaz de abrir os braços e dizer: vem, meu filho, eu preciso de você. Com os braços bem abertos, Cristo deu a sua vida, o seu sangue nos convida a olhar o seu amor. Vem, meu filho, vem sem mais te demorar. Com os braços bem abertos, eu morri pra te salvar. Com os braços sempre abertos, eu estou a te esperar. Talvez algum dia você compreenda toda a angústia que ele suportou por você. Jesus poderia cruzar os seus braços e deixar a humanidade perecer, mas seu amor foi maior que a sua razão, pois reconhece que sem ele nossa vida é um mar sem solução. Com os braços
seu sangue nos convida a olhar o seu amor. Quem seria assim capaz de abrir os braços e dizer: vem, meu filho, eu preciso de você.